Hoje o Senhor continua a nos ensinar. E já desde o domingo passado o vemos. Quando nosso Senhor, depois de ter subido, como vemos na sequência do Evangelho, ele sobe para chamar os apóstolos, mas depois desce. Desce da montanha para estar conosco e nos ensinar. E nos ensinar a agir como Ele, a ter as disposições para entrarmos no reino. E ele assim o fazia, mostrando que devemos ser pobres, desprendidos das coisas. Devemos aprender a ter fome, como São Mateus disse, fome de justiça, fome daquilo que é reto. Devemos aprender a chorar pelos nossos pecados, pelas ofensas cometidas ao Senhor, chorar e buscar este ato de reparação para com Deus. Mas nosso Senhor nos diz, por meio de São Lucas, ao final das bem-aventuranças, que ouvíamos no último domingo, bem-aventurados os perseguidos, aqueles que recebem o ódio, são expulsos, são injuriados por causa de Cristo, por causa dele mesmo, porque estes sabem abraçar a cruz. E também nós assim devemos o ser, aprendermos a abraçar a cruz, abraçar o Senhor, estar junto dele em tudo. Seja nos momentos felizes, seja nas tribulações, nas perseguições, nas dores. Mas nosso Senhor, ele continua a nos ensinar. Já o fez antes, nos mostrando como deve ser o nosso interior. Mas também devemos aprender a agir com o outro. E é isso que ele faz hoje, neste domingo, aonde nosso Senhor nos ensina estas disposições externas. E São Beda comenta esta passagem dizendo que antes ele apresenta como sofrer nas mãos dos inimigos. Agora nos mostra como devemos tratá-los. E como é isso? Como devemos fazê-lo? Diz nosso Senhor, amai. Devemos amá-los. Alguns poderiam dizer, mas eu não guardo rancor, eu sou desprovido disso, eu não guardo ódio. Diz São João Crisóstomo, respondendo àqueles que assim o pensam, nosso Senhor não disse, não odiai. Nosso Senhor o disse, amai, e mais, fazei o bem aos que vos odeiam. Não basta só ficar na superficialidade do não guardar mágoas, tem que ir além, tem que ser como Cristo, tem que nos deixar transformar, como vemos na primeira leitura, aonde Davi mostra-nos como agir. Vemos este contexto aonde Saul, o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, depois que o povo pedia, queremos um rei como as outras nações o tinham, é suscitado então Saul, o grande, como diz seu nome, e Saul governava. No entanto, Saul desagradou o Senhor. Não fez aquilo que era lhe devido, não cuidou como deveria cuidar. Então, Deus suscitou outro e pediu que, diante daquele escolhido, outro fosse ungido. O fez falando, Samuel, vai, porque eu te indicarei quem serás. E, diante de Davi, ele diz, é este. Ele unge, mas Davi não passa a reinar imediatamente, não até que Saul, então, venha a falecer e ele possa assumir o trono. E como é este caminho? Ele vai para a corte, ali permanece e busca ser empenhado em tudo aquilo que lhe é pedido. Em tudo aquilo que o faz, tem bom êxito. Só que isso acaba causando ciúmes, não nos outros que estavam a serviço de Saul, mas no próprio Saul. Isso faz com que ele tenha ciúmes, raiva, ódio e inveja, porque o povo olhava para Davi com maior agrado, exaltavam mais a Davi do que a ele próprio. Então,
Saul começa a tramar contra Davi, começa a querer colocar ciladas e depois mais. Vai a perseguição e é parte disso que vemos na liturgia de hoje, quando na primeira leitura mostra este caminho de perseguição infligido. Mas o Senhor resolve entregar Saul a Davi e deixa-lhe a sua própria vida. Desce o sono sobre Saul, de modo que ele e todo o exército que o acompanhava tivesse um sono extremamente profundo. E ali Davi pode entrar, sem que ninguém perceba, e poderia ali ter matado Saul. Só que Davi não só não guardava rancor, mas amava Saul em Deus. Não queria remoer as coisas, as perseguições, mas mais. E para mostrar o seu ato de bondade, pega então o recipiente que ele guardava próximo de si com água e a sua lança. E depois o próprio Saul vai até ele e ele o entrega, dizendo: Deus me entregou a tua vida, mas eu não posso tocar naquele que é do Senhor. E assim mostra a justiça de Davi para com o outro, este amor que dá para com o outro. Porque Davi não ficou preso a essas pequenas coisas, mas deu-lhe o perdão, entregou-lhe o amor, como também nós devemos fazer. Davi não ficou preso ao homem velho, como apresenta São Paulo na segunda leitura, quando fala aos Coríntios, que não devemos ser assim. Não devemos ser presos aos rancores, aos ódios, querer pagar tudo na mesma moeda, mas sermos diferentes. Sermos como o homem celeste. Não ficarmos presos às coisas do mundo, a ser como os pagãos, que só amam quem os amam, que só fazem o bem aqueles que o fazem o bem, que só dão ou emprestam aqueles com quem podem ter mais. É diferente. Nosso Senhor nos chama a ser diferentes, a aprender a amar, a viver não para o aqui, não para o agora, mas para mais, para o céu, para o Senhor, para estar com Ele. E por isso nos chama a ser misericordiosos, como Ele o é, dando amor, perdoando, derramando este amor para com o outro, indo ao outro e ajudando o outro, corrigindo, sabendo que este ato de perdão, ele deve ser alargado, como o próprio Senhor diz, 70 vezes 7. Isso é sempre, sempre perdoar. E como fazê-lo, diz São José Maria em Caminho: esforça-te, se é preciso, por perdoar sempre aos que te ofendem, desde um primeiro instante, já que, por maior que seja o prejuízo ou a ofensa que te façam, mais te perdoa Deus. O Senhor nos perdoa ainda mais, pois se pensarmos em nós tudo que poderia alguém nos fazer, nós fizemos muito mais contra o Senhor. O menor pecado que fizemos já ofende muito mais a Deus do que nós podemos ser ofendidos por alguém. E Deus continua, a cada vez que a Ele recorremos, derramando o seu perdão sobre nós. Devemos também nós aprender a dar amor, como o Senhor o faz, amando, estando com Ele. E como fazê-lo? Indo ao outro, mostrando, se fomos ofendidos, o erro para que aquela pessoa se corrija, diante da caridade, não com apontamentos de dedo, mas, olha, isso daqui que você fez, não é dessa forma, isso daqui não é bom. Não ficar guardando rancores neste azedume. A gente deve guardar dentro coisas boas. O líquido bom, como a uva que macerada, guardada do fermento e da vinho, e não estas ninharias que guardada só coloca este azedume, este vinagre em nosso coração. Devemos ser diferentes. Fugir destas ideologias, fugir destas coisas de querer pagar na mesma moeda como o mundo faz, nos diminuindo e queremos assim nos sobrepor ao outro.
devemos ter estes atos diferentes, parando de julgar, de condenar, de querer tudo fazer segundo o mundo, com processos e etc. Aprendermos a ir ao outro e buscar ajudá-lo a ser melhor. Porque nós buscamos o céu e não as coisas deste mundo. Então devemos sair da lógica deste mundo, parar de colocar as coisas segundo os pesos e medidas deste mundo, dos pagãos, porque este peso é pesado demais. E nosso Senhor nos diz que seremos medidos com a medida que medimos os outros. Se continuarmos medindo assim, deste modo, são com estes pesos que seremos medidos. E se formos colocar assim, nada que fizemos passa. Mas se for com Deus, dando amor, entregando amor, buscando este ato de misericórdia, de perdão ao outro, assim também o Senhor vai olhar para nós. Daqueles que buscaram se assemelhar a Ele, apesar dos nossos muitos erros, buscamos estar com o Senhor, nos corrigir e estar com Ele. Devemos ser diferentes e nos empenhar para assim o ser. Mas diante deste caminho, é fato que precisamos aprender. E por isso, nosso Senhor colocou em nós alguém que possa nos ensinar. A Virgem Maria. Ela verdadeiramente nos ensina a amar, porque ela sabe o que é o amor. E sabe que nosso Senhor pede isso, que saibamos dar amor a Deus e ao próximo. E diz São José Maria que assim, que ela não fala. E como seu filho, ela sabe amar e dar o perdão. Que a Virgem Maria, ela possa assim fazer, nos ensinar a amar, calando as vozes do homem velho, corrigir com caridade ao próximo e perdoando, e nos ensinar a perdoar de coração a todos aqueles que nos ofenderem, dando amor, entregando-nos como Cristo fez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,